E aí pessoal, tudo tranquilo? Para terminar essa parte de dinâmica 1, na verdade, a única coisa que ficou faltando para discutir, eu tinha preparado uma aula, na verdade não é nem uma aula, é uma observação, é sobre polias, falar sobre polias, certo? Polias fixas, polias móveis, como é que funciona, uma questão que eu vou levantar daqui a pouco, né, sobre as acelerações, então vamos lá. Polias fixas ou rodanas, como eu digo sempre, tá? Tem vários nomes aí, foda-se o nome dessas coisas. Então, basicamente, o que é isto, certo? Você tem um objeto aqui, pessoal, na forma circular, geralmente, antigamente era madeira, hoje é metal, certo? Tá? Por onde ó, ela está presa ao teto, certo? E aqui eu vou passar uma corda por ela, certo? Numa das extremidades vou colocar um corpo de massa M, de outro, certo? Uma força F, ou seja, alguém puxando, outro corpo, o que for. Primeiro, por que ela se chama polia fixa, certo? Você fala, olha, certo? Esse objeto aqui, que é a minha polia, ela vai girar em torno, certo, do seu centro. Sim, ela tem movimento de rotação, mas ela não tem movimento de translação. Essa polia não sobe, não desce, não vai para a esquerda, não vai para a direita e assim por diante, certo? Então, quando a gente fala em fixa aqui, quer dizer em relação ao movimento de translação, não de rotação. Tranquilo? O que mais? Certo? Esse esquema de polia fixa aqui, senhores, rodando, não traz vantagem mecânica nenhuma. Você fala, para que serve esse negócio então? Na verdade, esse esquema de polia fixa ainda hoje é bastante usado em pequenas construções, né? Principalmente quando você tem dois níveis, dois pavimentos, né? Dois andares. Então, geralmente o que acontece? O pessoal na obra quer, sei lá, né, tem uma quantidade de tijolo, um balde de cimento, concreto, areia, sei lá o que é para jogar, né, ou subir, ou transportar isso de um andar para outro. Daria para descer escada, subir escada com essa quantidade? Dá, óbvio, né? Ninguém vai impedir não, certo? Se quiser, faça. Mas fica muito mais fácil, né? Montar uma polia fixa no andar superior, coloca na extremidade o que você quer levar, né, do térreo para o primeiro andar, uma pessoa fica lá em cima, né, puxando essa quantidade aqui. Pode ser, como eu disse, qualquer coisa, tijolo, areia, o que for, certo? Só que tem um detalhe, né? A força que a pessoa está aplicando aqui é exatamente igual ao peso do que ela está levantando. Isso não vai mudar nunca. Então, vantagem mecânica, e aí dizer, não, eu vou, né, aplicar aqui uma força pequenininha e vou subir aqui 1 tonelada, isso não vai acontecer. Se for 1 tonelada aqui, você vai ter que puxar 1 tonelada aqui, aplicar 1 tonelada aqui. Certo? Como é que a gente vê isso? Isso é bem simples, bem fácil, né? Para observar isso, é só a gente imaginar, né, o esquema de forças, certo? Então, como é que fica? Ó? Campo gravitacional atua em massa, gerando força-peso, certo? Corda, só tem uma corda, só tem uma única tração. Então, tomem cuidado com isso, pelo amor de Deus. Eu podia ter aqui, ó, 15 forças e aqui 15 forças. A tração é única, uma única corda, uma única tração. Nem que, obviamente, ela seja o resultado de todas as forças aplicadas, certo? Mas a tração é única, certo? Ela transmite força daqui para cá. Joia? A minha corda, na verdade, né? Então, a tração é único fio, única tração. Tranquilo? Tá? Então, eu vou imaginar o sistema em equilíbrio para trabalhar a questão das forças, que fica mais fácil para vocês verem, né? Aí, porque não traz vantagem nem mecânica nenhuma, certo? Vou isolar os corpos, vou começar com o bloco, certo? Então, pessoal, olha comigo, ó, equilíbrio, resultante é zero. Resultante zero diz que a intensidade dessas forças tem que ser exatamente iguais, tá? Na extremidade da corda, a mesma coisa, resultante zero. Então, ó, a intensidade dessas duas forças também iguais, certo? Portanto, se eu fechar, é óbvio que é isso igual a isso igual a isso. A força que eu estou aplicando é exatamente igual ao peso, ou seja, 1 tonelada, 1 tonelada, 1 quilo, o que for, tá? Em termos de massa aí. Legal? Força é só multiplicar por 10, tá ótimo. Então vamos lá. A coisa começa a ficar legal, senhores, quando eu falo em polias móveis, certo? Ou rodanas móveis. Aqui sim você tem vantagem mecânica. Tá? Então, o que é, ou na verdade, como é que a gente monta esse esquema de polias móveis? Então, olha aqui, que legal. Primeiro, eu mantenho aquela fixa,
No lugar daquela força F, eu estou colocando um corpo de massa M1, tá? Que eu chamei de B. E na verdade, olha o que eu fiz agora, ó. Naquela corda aqui, eu dei uma outra volta e fixei naquela corda, na mesma corda, uma outra polia. Só que é legal, ó, quando eu mexo o corpo 1, ó, o corpo B, desculpa, certo? Essa polia 2 também vai se mover. Nesse caso, não só em rotação, mas também em translação. Ela pode subir e descer, certo? Então, toda vez que ela pode ter movimento de translação, ela é dita uma polia móvel. Certo? Qual é o esquema de forças para essa polia móvel? Primeiro, ó, toda vez que tem campo gravitacional tem força-peso. Então, ó, corpo A, peso A, massa em mão. Ó, corpo B, massa em mim, peso em B. Legal? Tá? Meninos, cordas. Pelo menos duas cordas, corda 2 e corda 1. Então, trações diferentes. Então, vamos começar com a 2, ó. Nas extremidades da corda, tração T2. Certo? Legal. Corda 1, certo? Então, tração T1. Lembrando que aqui, ó, eu poderia colocar somente nas extremidades, T1 e T1 aqui. Tá? Eu gosto, pessoal, ó, de também colocar as trações nas roldanas. Vocês vão entender que isso é muito legal. Como é que a gente imagina isso? Que essa corda no instante esteja aqui, ó, parada, como se ela estivesse presa mesmo aqui, certo? Então, se você está puxando para baixo com uma tração T2, para cima você tem trações T1. A mesma coisa aqui, ó, certo? Vou imaginar que seja fixa. Se eu estou puxando com algumas trações para baixo, certo? Aqui você tem, então, ó, as trações T1, certo? Tudo T1, por quê? Fio 1, tração T1. As trações no mesmo fio têm que ter exatamente as mesmas intensidades, certo? Joia, tranquilo, legal. Como é que eu trabalho, na verdade, com esse conjunto de polias móveis e quais as discussões que isso gera? Antes de montar, na verdade, mostrar qual é a vantagem mecânica, eu quero fazer uma observação aqui para vocês, tá? Então, olha que legal. Vamos supor inicialmente que o peso de B, a massa de B, seja tal que esse sistema simplesmente, ó, desça, certo? Desça acelerado com uma aceleração B. Se B, certo, ó, tem aceleração B, na mesma direção, no mesmo sentido da aceleração, tem força resultante. Meninos, para este lado, ou seja, para este corpo A e para essa rodana móvel, certo? Se esse lado desce, esse lado sobe com uma aceleração que eu chamei agora de aceleração A, certo? Do corpo A, força resultante. Você fala, mas você chamou, na verdade, as acelerações aqui, né, de a aceleração A e B, por quê? Tá, concordo que elas têm o quê? Sentidos, elas não são iguais, naturalmente, mas em intensidade. Pessoal, dá para provar que a aceleração de B vai ser o dobro, a intensidade, obviamente, de A, certo? Inclusive, tem um exercício 3, eu não vou lembrar a página agora, mas está lá para vocês fazerem, né, que prova isso. Isso há um tempo atrás, acho que há muito tempo atrás, né? Caía bastante, principalmente em segunda fase, certo? VUNESP adorava pedir isso, né? Para provar, porque é um sisteminha relativamente simples e dá para explorar várias coisas, a questão de aceleração, certo? A questão das trações, muita coisa, certo? Muita coisa mesmo. Então, cuidado com isso. Tentem mostrar isso lá para mim, né? Dar uma olhada, certo? Provando que essa aceleração aqui é exatamente o dobro dessa, certo? Vou dizer assim, o truque é fácil. É imaginar que o comprimento do fio 1 aqui, ó, seja constante, certo? Seja um fio inextensível. Legal? Tá. Feito isso, vamos voltar a uma parte que eu queria mostrar para vocês, que fica mais fácil mostrar dessa forma, qual é a vantagem mecânica. Então, numa segunda discussão, vou imaginar o sistema em equilíbrio, certo? Resultante zero. Só para mostrar realmente que a coisa funciona, tá? Então, olha aqui comigo, ó. No bloco de massa em mão, certo? Que é o A, tá? Se vocês têm equilíbrio, ó, intensidade das forças são iguais, T2 igual a PA, certo? Faltou o A aqui, tá, meninos? Então, T2 igual a PA, certo? Na polia móvel, olha como é que fica fácil aqui, ó, quando a gente faz esses esquemas de trações aqui na polia.
2T1, ou seja, eu tenho duas forças para cima e uma para baixo. Então, ó, essa mais essa tem que ser igual a essa. A intensidade dessas forças igual a essa. Na extremidade aqui, pessoal, tá? Ao invés de colocar F, eu coloquei um peso B, então leiam aqui, ó, PB, certo? Tem que ser igual a T1, tá? Já que está todo mundo em equilíbrio. Portanto, se vocês forem fazendo essa brincadeira aqui, ó, chamando isso de F ou de P de B, certo? Vocês vão ver isso aqui, né? Ó, T1 é T2 sobre 2, então aqui é T2 sobre 2, que é P. Então, neste caso aqui, eu tenho uma vantagem mecânica, ou seja, essa força que eu aplico, ou o peso de B, certo? Para esse conjunto permanecer o que em equilíbrio, vai ser o que? A metade, certo? Aí tem uma questão muito legal, tá? Eu estou fazendo aqui, aplicando, certo? Para esse conjunto ficar parado, a metade, certo? Desse peso. Tá? Quem faz o restante da força para manter esse corpo em equilíbrio? Essa tração aqui, ó, o teto, tá? Quem ajuda a gente aqui, certo? A equilibrar é o teto. Então, tomar cuidado aqui, certo? Joia? Então, qual é a vantagem mecânica aqui, pessoal? Tá? A vantagem mecânica aqui é que a força que eu vou aplicar é a metade da força que eu estou tentando ou manter em equilíbrio, ou subir, ou o que for assim, certo? E aí vem uma coisa muito legal. Se você tiver, ao invés de uma móvel, aqui vocês têm uma, duas, três polias móveis, certo? Chamado de talha. De novo, foda-se o nome. Então, ó, para cada uma, você tem a redução disso aqui pela metade. Então, lá 1 é P sobre 2. Aqui, pela metade, é P sobre 4. Aqui, metade, P sobre 8. E assim sucessivamente. Certo? Então, ó, como é que a gente trabalha com isso aqui? Certo? Então, ó, F tá 2 polias móveis sobre 4, 3. Então, ó, N polias móveis vai ser o que você tá tentando mover aqui, o peso, né, o que for, 2 elevado a N, onde N é o número de polias. Se aqui é 3, 2 elevado a 3, 8, certo? 2 elevado aqui, ó, certo? A 2, 4 e assim por diante. Então, a talha polia móvel realmente sim é muito legal, certo? De usar, porque a força que eu vou aplicar é sempre muito menor. De novo, né? Aqui, ó, tá? Quem é que faz o restante? Aqui, ó, tem ali uma tração, sei lá, T1, T2, T3, certo? Então, aqui tem que tomar cuidado, né? O teto, certo? É que faz o restante da força. Tranquilo, meninos? Pessoal, então, terminando essa parte de polias móveis, né? Certo? Tem um sisteminha onde eu tenho 2 corpos chamados de máquina de Jotwood, certo? É muito simples de trabalhar, certo? Na verdade, tem um exercício lá para vocês feito, né? Que é o exercício, eu acho que, não vou lembrar, 7, 8 do material, mas está lá, está feito para vocês, certo? Como é que eu trabalho com essa polia fixa? Então, apesar do nome, foda-se o nome, certo? 2 corpos aqui, ó, de EMI, massa EMI e EMão, corpo A, corpo B. Como é que eu equaciono isso daqui? Bom, primeiro, diferente de polia móvel, senhores, quando eu tenho esses 2 corpos ligados por um único fio, certo? Esses 2 corpos têm acelerações em módulos iguais, elas não são iguais em sentido. Então, essa aceleração não é igual a essa, a vetorial, certo? As intensidades são sim iguais, certo? Se eu tenho aceleração, força resultante, estou imaginando então, ó, certo? Que essa massa seja tal que esse sistema está descendo aqui em A, portanto subindo em B. Tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó, é separar os corpos e aplicar a segunda lei de Newton. Então para o bloco A, certo? A força resultante em A. Tá? Se está descendo, ó, é o peso de A menos a atração, que é a massa de ar, que é μ, vezes a aceleração. Certo? Bloco B, força resultante em B. Então, para cima, então é tração menos o peso de B. A massa de B, peso e aceleração. Lembrar que apesar das acelerações vetoriais não serem iguais, a intensidade, obviamente, é a mesma. Isso tem que se mover como um todo. Então, para finalizar, a gente monta esse esqueminha de forças, pessoal, tá? E, por exemplo, né, se eu quiser obter aceleração agora, é só somar. Então, ó, eu vou, certo? Menos T mais T zerar. Então, PA menos PB igual a massa de M1 mais Mão vezes a aceleração.
Os pesos geralmente eu tenho, portanto eu tenho as acelerações, dá para descobrir as trações, depois voltando e substituindo, que é o que eu vou fazer, né? O que eu fiz lá no exercício, tá? Então, terminado essa parte de polias, né, vocês com certeza não terão dificuldade, tá? Abraço.